Hoje, o ANAP ao vivo especial Jornadas, com o macro tema Governança e Gestão de Pessoas no Setor Hospitalar, traz uma pauta extremamente importante, extremamente discutida por nós no nosso dia a dia, que é a atração e retenção de talentos e carreira em Y. Faz parte da nossa vida aí discutir como que nós vamos trazer um ambiente mais favorável para que as pessoas queiram, desejem construir a carreira delas dentro das nossas empresas. E com isso, eu precisei chamar um time de peso, extremamente competente, para que a gente possa discutir esse tema e que a gente possa sair daqui, como no nosso primeiro evento, muito mais recheados de conhecimento e compartilhando boas práticas. Então, eu vou falar aqui hoje com a Maria Carolina Lourenço Gomes. Ela é diretora executiva de Gente e Gestão do Hospital Limão Oswaldo Cruz. Obrigada pela presença, uma honra estar aqui com você. Falaremos com a Lucy Emídio, CEO do Hospital Santa Marta. Lucy, extremamente grata pela sua presença aqui, ansiosa para te escutar um pouco. Obrigada. Vamos falar também com a Patrícia Sanches, superintendente de Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional. Ocupa um cargo de extrema relevância e fico muito feliz quando eu vejo as empresas muito preocupadas com a questão da cultura, né? Isso significa que nós estamos aí discutindo o tema certo de como trazer pessoas e retê-las dentro da nossa instituição. E a Isabela Arruda Botelho, fundadora e CRO da Pin People, cujo eu já conheço, e é sempre muito importante todas as contribuições e a visão que a Isabela traz aí para as nossas pautas, para o nosso dia a dia, amplia o nosso olhar e impulsiona a gente a seguir no caminho correto. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje nós vamos falar sobre atração e seleção de talentos e carreira em Y. Eu acho que depois da pandemia, um dos desafios e o legado da gestão de pessoas é promover uma retenção saudável das pessoas dentro da empresa, é fazer um compartilhamento de valores, é entender que aquela cultura absorve aquela pessoa e que há uma conexão muito mais ampla do que simplesmente um contrato de trabalho onde eu entrego um ofício e eu sou remunerado por ele. A gente sabe que no aspecto do ambiente de trabalho, isso é muito mais amplo, o trabalho ele ocupa um lugar muito importante na nossa vida, e entender o que o colaborador quer, alinhar isso ao que a empresa quer, é um desafio que a gestão de pessoas precisa fazer parte dele como um veículo, como apoio, como sustentáculo para isso. Então, eu queria abrir a palavra para vocês, para que vocês possam falar 10 minutos cada uma sobre a sua perspectiva em relação a este tema, para que a gente possa abrir as nossas discussões e conversar mais amplamente. Bom, gostaria que a Lucy começasse falando conosco um pouquinho, e em seguida a gente vai trazendo as outras contribuições, tá bem? Bom evento a todos, um enorme prazer dividir essa sala com tantas pessoas tão interessantes. Bom evento para nós, vamos aproveitar, vamos nos divertir e aprender bastante, tá bom? Obrigada. Obrigada, Raquel. Bom dia a todos. Inicio agradecendo profundamente o convite da ANAP em fazer parte dessa jornada. Falar de pessoas é sempre muito importante, né? E também é muito bonito falar de gente, né? Falar das nossas melhores práticas. A gente sabe que fazer gestão de pessoas traz não só o desafio, mas também o prazer de trazer conosco, né, todas as reflexões, assim, pessoais, profissionais, o alinhamento das expectativas, assim, das pessoas enquanto gente, enquanto profissionais da área da saúde, que também requer um cuidado, né, que querendo ou não, a gente cuida das pessoas, então, isso tem que ser uma cultura muito forte. Então, eu sou CEO do Grupo Santa Marta, a gente fica em Brasília, nós somos 2 hospitais atualmente, um serviço de oncologia, um instituto de ensino e pesquisa,
bastante atuante, que nos ajudam aí na nossa jornada de educação corporativa, né? Então, a gente tem vários cursos que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Enquanto CEO, eu acho que o desafio enorme é trazer para o ambiente de gestão de pessoas, né, toda uma cultura organizacional trazida pelo conselho de administração, pelos sócios, pela autodireção, né, que a gente, além de realizar as melhores práticas, a gente precisa espelhar isso para o nosso grupo. E na nossa estrutura organizacional, pessoas está ligada, a gestão de pessoas está ligada a CEO, porque a gente entende que é um caminho correto, em que você demanda investimentos, em que você demanda decisões importantes, e isso, a gerência de gestão de pessoas estando ligada diretamente na estrutura, a CEO, faz muito sentido para a disseminação correta do que a organização espera da gestão de pessoas, né? Nós temos vários programas que a gente disponibiliza e que a gente atualiza a cada por alguns períodos, dependendo do tipo de programa que a gente tem. Então, assim, a nossa política de gestão de pessoas, a nossa política de promoção, de retenção, de seleção, ela é revisitada a cada ano. Esse último agora nós fizemos com a participação de toda a liderança do hospital, então foram encontros muito ricos, né, em que toda a liderança sua área, mais uma visão da instituição dentro dessa política, e hoje ela está completamente divulgada dentro do nosso manual de conduta, dentro do nosso manual de colaborador. Então, nós temos um escritório de compliance que atua fortemente na gestão de pessoas, então a gente também tem esse apoio. Temos a nossa plataforma Moodle para treinamentos, em que todos os nossos colaboradores e o programa de desenvolvimento de liderança, ele acompanha, né, esses treinamentos que hoje são disponibilizados, e a gente foi muito feliz com a pandemia, quando a gente trouxe essa ferramenta, porque saímos dos encontros, né, presenciais, em que estavam inadequados nesse momento, e a gente conseguiu alavancar muito nessa ferramenta, então a gente trouxe um resultado bacana para a instituição. A gente entende que o primeiro passo para você atrair pessoas, é necessário que as pessoas que queiram participar da sua organização sintam minimamente dentro de uma cultura que a organização dissemina. E uma das dificuldades hoje é você trazer essas pessoas, né, que é uma geração hoje muito imediatista, né? Então, assim, para poder vir fazer parte do seu time, então a gente tem aí uma plataforma que é interessante para que essas pessoas consigam, que a gente chama de employer branding, que elas entram no nosso portal e ali ela tem acesso às avaliações dos candidatos, à avaliação das pessoas que foram efetivadas, tem os nossos valores, tem os nossos princípios, então a pessoa se sente minimamente já, de certa forma, participante, né, pertencente à nossa instituição. Para a nossa seleção, a gente utiliza uma matriz de competências que a gente também atualiza a cada período de 12 meses, para a gente perceber se se as pessoas que entraram, se elas conseguiram se verem realmente dentro da instituição e conseguiram entregar as competências e as tarefas que a gente disponibilizou. E a retenção é por meio muito dos nossos programas que a gente tem dentro da instituição. E aí eu acredito que nós temos um perfil interessante, que nós temos colaboradores de 3 anos, assim, é sempre os menores momentos, assim, os menores períodos, de 3 a 36 anos. Então, a gente tem gente aqui por décadas, né, trabalhando conosco, então, é praticamente um time bem consistente. É um desafio para a nossa gestão de pessoas hoje, fazer o engajamento do nosso corpo clínico. E no planejamento estratégico último, foi dada essa missão para a nossa gestão de pessoas. Então, imagina o desafio que é você trazer todo o engajamento do corpo clínico, que é um hospital de corpo clínico aberto, né? Você trazer para que esses médicos venham interagir conosco dentro dessas melhores práticas. E o nosso Instituto de Ensino e Pesquisa viabiliza muito isso, na medida em que a gente disponibiliza por lá os nossos 8 programas de residência médica, os nossos projetos de estágios para as áreas
de multidisciplinares do hospital, o internato para os estudantes de medicina e também os nossos cursos de ACLS, ATLS, PALMS. Então, toda essa cadeia, né, de recursos disponibilizados pela nossa instituição para a formação e gestão de pessoas tem trazido para nós cada vez mais um olhar especial, que eu costumo falar muito aqui no hospital, é que a gente é um celeiro de oportunidades, né? O hospital, normalmente, é um celeiro de oportunidades, principalmente que talvez, a área em que tenha mais doutores, né? Assim, eu costumo até falar aqui que nosso hospital é um celeiro de doutores. Então, assim, a gente tem vários especialistas e a gente tem vários generalistas. Então, nós estamos numa fase de desenho do nosso projeto de carreira em Y, porque nós estamos começando a trabalhar com especialistas, nós já temos umas 3 pessoas hoje que estão no mesmo nível dos generalistas e que eles atuam em projetos, né? Eu acho que o fato deles atuarem em projetos e não em gestão, então, de certa forma, está clareando o nosso olhar em relação à retenção e à carreira Y dentro do hospital. Achei super interessante quando você fala do perfil hoje, principalmente do profissional que está sendo inserido, né, no mercado de trabalho como um perfil imediatista, né? E é isso mesmo, a gente vê uma juventude chegando aí muito menos preocupada com o processo e mais preocupada com o resultado daquilo que ela não viveu ainda, né? E aí eu acho que cabe a gente já começar a pensar antes né? E só para lançar um primeiro questionamento é como que nós, empresas, vamos equilibrar o imediatismo e a necessidade de retenção, porque parece quase que antagônico, né? Eu quero que você desenvolva uma carreira aqui, só que seu mindset, ele é imediatista, ele foca menos no processo e mais no resultado. Como fazer com que esse processo ele seja atrativo, seja interessante. E eu entendi que a via do conhecimento é um caminho possível, mas mais além do conhecimento, o que a gente precisa propor, o que a gente precisa trazer, como que a gente vai desvendar em qual ouvido que essa equipe escuta, né? Eu acho que esse é um grande desafio. E muito obrigada, Lucy, por tudo que você disse aí. Queria dar uma continuidade com a Maria Carolina, podemos? Quero te escutar um pouco. Podemos sim. E avançando. Bom dia a todos. Obrigada, Raquel. Bom dia a todos. Muito bom começar ouvindo a Lucia aqui e se inspirar, né? Eu acho que a gente aqui está no momento de compartilhar práticas, né? De discutir aqui junto com o grupo que está nos assistindo quais são aí os grandes desafios na área da saúde, principalmente o que a gente vive, né? Acho que compartilhando também, trazendo aqui os pontos da Lucy, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz segue uma jornada, né, na linha de gestão de pessoas. Eu acho que todos nós estamos evoluindo nas práticas, né? E essas práticas eu acho que a gente tem desde como que a gente consegue atrair, né? Como que a gente, e dentro desse mercado, onde é bastante concorrido, né? E a gente tem um grupo assistencial muito forte, como é que você atrai todo o grupo, né? Não só assistencial, mas, obviamente, é onde a gente tem o nosso dia a dia, principalmente, de atração, né? E eu fico fazendo uma reflexão de como que a gente consegue reter essas pessoas de uma maneira saudável, né? Com que as pessoas se sintam bem no ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala de ser uma melhor empresa para se trabalhar, tem muita coisa envolvida, né? Desde como a gente, como que a cultura de cada casa aqui e dos demais, como que a gente acolhe, como que a gente trabalha os nossos valores, como isso fica presente num lugar onde, obviamente, garantir a saúde, né, é muito importante. Então, acho que eu estou há pouco tempo na saúde, né? Vou fazer um ano e meio, mais ou menos, na área da saúde, e eu sempre fico refletindo qual é a melhor maneira da gente conseguir manter esse público, como que a gente consegue
trazer a importância dos valores, do nosso propósito, né? Porque o dia a dia é muito corrido para todos nós, ainda mais para assistência, né? A gente tem um desafio muito grande, como chega a informação na ponta, né? E como que você consegue fazer isso constantemente. Então, como a Lucy falou, no Oswaldo Cruz não é diferente, nós temos toda uma parte de programação, de treinamento, onde a gente reforça, né, os nossos valores, repete, 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 porque é muito importante para que as pessoas entendam por que elas estão aqui, por que nós escolhemos essas pessoas para estarem aqui e como que faz parte da nossa cultura, né? Então, acho que o reforçar a cultura é muito importante. E, atrelado a tudo isso, todas as trilhas técnicas, enfim, são extremamente relevantes, né? Então, dentro desse processo que envolve todo o ciclo de gestão de pessoas, a gente, né, nós, profissionais da área de pessoas, a gente tem que manter vários pratinhos rodando, né? Então, desde como que a gente atrai, como que a gente trabalha essa questão do desenvolvimento, sejam investimentos na liderança, que tem um papel super importante. Aqui a gente vem trabalhando bastante o papel da liderança, como que a gente consegue oferecer informações, preparação para que esse líder que está no dia a dia da equipe consiga transmitir tudo que a gente rural, não vai ser um e-mail, não será dessa maneira que a gente consegue transmitir a nossa cultura, né? São vários elementos. Então, o desenvolvimento da liderança e o desenvolvimento das equipes, eles andam em paralelo no nível de importância para que a gente possa ofertar traduzir, né, melhor a nossa cultura. A gente vem trabalhando bastante um tema aqui de gestão de desempenho. Nós fizemos um planejamento estratégico bastante aprofundado e, com isso, nós também implementamos o BSC. E o BSC, ele nos ajuda, né, tem nos ajudado a priorizar, né, quais são as principais frentes de trabalho e, com isso, atrelar com metas. Então, isso é um desafio que a gente está fazendo aqui no Oswaldo Cruz esse ano, implementação de BSC, acompanhamento. Então, isso fortalece bastante a parte de gestão de desempenho, né? E dentro desse ciclo vem toda essa questão que envolve carreira e sucessão. A gente revisitou toda a parte de competências, tem trabalhado a questão do ciclo de carreira e sucessão, já iniciamos a implementação da carreira em Y, né? E todo o ciclo que envolve remuneração, benefícios, engajamento, tudo que envolve a saúde integral, né? Como é que a gente dispõe de um sistema de gestão de saúde, onde a gente deixa o nosso colaborador bem cuidado, né? Acho que a gente viu muito falar de saúde mental, mas para nós, obviamente, além de saúde mental, é a integralidade desse colaborador, né, no todo. Então, acho que para a gente ouvir os demais aqui, eu acredito muito da gente trabalhar todos esses pratinhos do que eu estou resumindo aqui no ciclo de gestão de pessoas. E, obviamente, aqui a gente vai se aprofundar mais em alguns temas, mas fico à disposição. Excelente, Maria Carolina. Enquanto você falava, eu fiquei me fazendo a pergunta que eu repetidamente faço, né? Como que eu vou reforçar essa cultura para que haja uma escolha mútua diariamente? O colaborador precisa escolher estar naquela empresa e, por muitas vezes, a gente tem muito medo de escutar aquele colaborador e ele dizer para a gente que ele não mais escolhe a empresa, né? E quando a gente não observa esse comportamento do colaborador, ao escutá-lo, é só para ele dizer que ele não escolhe mais a gente. Então, assim, o que a gente precisa fazer diariamente num ciclo constante para que a empresa também
se escute verdadeiramente em relação a essa escolha, né? Por que essa pessoa está aqui? O que está fazendo sentido para nós, enquanto empresa, enquanto pessoa, para que essa caminhada seja junto? E se ela não for, tudo bem, né? Mas eu preciso que seja um caminho bom para ambas as partes. Muitas das vezes a gente tem um pouco de receio de mergulhar e entender e escutar alguns nãos e dizer alguns nãos também, né? Sem dúvida. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito é como que você captura a atenção, né, desse público do colaborador. São muitos, a gente está, vamos dizer, na maioria das vezes, sendo disputado pela saúde dos nossos pacientes, né? Obviamente, está ali para servir. E entre estar cuidando do paciente, ter que fazer uma atividade onde a gente também entende que é importante, o equilíbrio, né, dessa escolha, ela tem que ser bastante consciente, né? Principalmente no que envolve qualidade e segurança, mas eu tenho refletido bastante como que a gente consegue investir o tempo de qualidade para que esse colaborador faça essa escolha e entenda onde ele está, né? Sim. A empresa precisa poder ser recontratada diariamente, né? Exatamente. Como que a gente vai fazer isso, né? Patrícia, deixa eu discutir um pouco. Vamos lá? Claro. Bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que é muito interessante esses pontos de vista que a gente já ouviu até agora, né? Uma delícia trazer esses temas para a mesa. Aqui no HCOR, não diferente das demais, a gente também está nessa busca aí constante de se reinventar, né? Para poder olhar para as práticas de gestão de pessoas, buscando essa melhor harmonia para que a gente possa ouvir o colaborador, devolver para a sociedade aquilo que a gente acredita. E eu acho que um ponto muito importante que se falou aqui mais uma vez, né, a liderança como ponto principal, né? Como é que a gente prepara essa liderança para que ela possa cascatear e, de fato, chegar, né, em todas as estruturas da organização, trazendo as pautas mais importantes. A gente tem como aprendizado aqui, o ano passado, o HCOR fez um grande trabalho de design organizacional, reposicionou a nossa área de gestão de pessoas. Isso foi um passo muito importante para a gente, para que a gente tivesse todas as frentes de gestão de pessoas muito alinhado, né, a esse novo momento, porque eu acho que nunca foi tão importante falar da saúde do colaborador também no centro, né? Quando a gente sai desse momento pandêmico, eu acho que muda um pouco essa relação do trabalho e a nossa forma de fazer gestão de pessoas também. Hoje, quando a gente olha para esse colaborador, a gente precisa mais do que nunca fortalecer um ambiente de autocuidado, né? A gente precisa promover esse autocuidado em todos os sentidos para que ele possa cuidar de quem cuida de fato, para que a gente possa cuidar de quem cuida, né, de uma forma diferenciada. Então, como é que a gente escuta esse colaborador? E aí eu achei muito bacana uma fala da Maria Carolina, que é como que a gente ouve, como é que a gente se reinventa e faz isso de forma diferente, porque as pessoas não necessariamente estão abertas para falar tudo o que sente. E aí a nossa arte, né, de como a gente chega lá. Aqui no HCOR, uma das ações que a gente tomou, entre tantas já citadas aqui, né, então tem os tradicionais, né, programas já falados, de reconhecimento, avaliação de desempenho, não temos como fugir de tudo isso, mas eu acho que o mais importante agora não é o que, é o como, né, como é que a gente pode fazer diferente, como é que a gente pode tocar esse colaborador diferente. Uma ferramenta até simples, uma prática, né, não é nenhuma ferramenta mais antiga que a gente deu muita ênfase nos últimos meses, foi o nosso próprio processo de desligamento. A gente achou que tão importante quanto a atração e a chegada de um colaborador é como é esse processo de saída. Então, como é que eu acolho esse colaborador, esse ex-colaborador, né, que está nos deixando, para entender na ponta que oportunidade de melhoria a gente tem, aonde a gente falhou, né, por que esse ciclo fechou, então que oportunidade a gente tem para retroalimentar as nossas práticas, né, olhando para dentro, corrigindo rotas, e também cuidando para que esse profissional que está indo ao mercado não seja um detrator, né, que ele de fato simplesmente saia para uma troca de ciclo e a gente entenda que a gente deixou uma boa experiência, né? Então, acho que quando a gente fala de uma boa experiência, também é sobre isso, né? Cuidar de toda essa jornada, desde a entrada até a saída. Eu acho que cada vez mais a gente tem essa responsabilidade.
Falamos muito até aqui de cultura, né? Não tem como não falar de cultura num momento desse, né? Eu acho que todas as culturas estão sendo revisitadas, né? A gente tem uma preocupação muito forte aqui também de fazer essa tradução para todos os níveis entenderem também o que a gente quer dizer com cada rito que a gente cria, com cada nova competência que a gente revisite, para que as pessoas façam parte disso. A gente tem dito muito que o colaborador ele precisa ser protagonista da própria performance aqui dentro, para que ele venha para a discussão com a gente e não seja mais um projeto do RH, né? Mais um projeto da área de gestão de pessoas. Então, tem sido muito comum aqui conduzirmos grupos focais nas áreas para ter essa escuta mais genuína e entender na ponta o que ele quer dizer quando ele pede um plano de carreira, né? Já não estamos mais falando de carreiras tradicionais engessadas, onde a gente publica e ele simplesmente segue uma jornada. Já falando de uma co-construção, né? De como é que ele quer ser visto, de para onde ele quer ir. E aí as oportunidades passam a não ser só vistas do ponto de vista de promoção e mérito, né? Reconhecimento já é mais do que isso há muito tempo. Então, ele quer lugar de fala, ele quer participar de projetos diferentes, a gente já não consegue mais imaginar um movimento de carreira linear, né? Então, a gente precisa, de fato, se reinventar para dar outras trilhas para ele. E por que não participar uma pessoa da assistência de um projeto de inovação, de uma outra área? Então, estamos sendo realmente muito exigidas, né, do ponto de vista de gestão de pessoas, isso é maravilhoso, porque é uma oportunidade de a gente reinventar mesmo essa história e fazer junto com os colaboradores uma forma diferente de trabalhar, para que a gente acesse, entenda esse novo modelo híbrido de trabalho, que também requer aí ações diferentes, para que a gente passe a nossa cultura, fazer ela pulsar lá para quem está mais distante também. Então, muito nessa linha, eu acho que a gente tem trabalhado em conjunto, né? Eu acho que o sistema colaborativo nunca foi tão forte para a gente tem investido muito nisso. Bom, não foi por acaso que eu deixei a Isabela falar por último, porque eu acho que ela vem aí com uma visão extremamente importante para a gente poder dar continuidade às nossas perguntas e às nossas trocas aqui. Isabela, está com você, tá? Obrigada, Raquel. Prazer estar aqui com todos vocês. Acho que referência aqui no meio hospitalar. Então, falando um pouquinho da Pin People, né? A Pin People, ela vai olhar justamente a experiência dos colaboradores ao longo da sua jornada. Eu acho que a Patrícia trouxe isso na fala dela, né? Da entrada até a saída, a gente acompanhar essa experiência que o colaborador está tendo e, mais do que isso, né? Como organização, como instituição, colocar esse colaborador no centro. Realmente ouvir ele para redesenhar os nossos processos. Isso também é uma grande mudança que a gente vem vendo, né, acontecer dentro das organizações. Outra provocação que a Raquel trouxe foi a questão da estar sempre escutando, né? A escuta do colaborador. Então, cada vez mais hoje a gente precisa, né, com um mundo tão dinâmico, que nem vocês colocaram, com uma geração imediatista, assim, é muito ruim a gente só ouvir esse colaborador muitas vezes uma vez no ano. Né? Tanta coisa acontece ao longo dessa jornada dele, né? Muitas vezes um novo colaborador ele é excluído na pesquisa de clima porque ele tem menos de 6 meses de casa. E ele traz um monte de informação rica de como é que está sendo a sua experiência dentro da organização. E aí eu vou amarrar isso com um dos nossos relatórios, depois eu convido vocês até a acessarem o relatório completo, que vai trazer vários insights para vocês sobre a experiência do colaborador, que é o resultado do panorama da experiência do colaborador em relação do ano passado, onde a gente olhou a jornada completa do colaborador. E eu queria destacar alguns dados aqui que vocês trouxeram na fala de vocês, que acontece na organização de vocês, e a gente comprova isso olhando os dados. Né? Então, quando eu estou falando de experiência do colaborador, a gente mede, né, o INPS, que é aquela pergunta para quem não conhece, né, de 0 a 10, quanto que você recomenda a sua organização, a sua empresa, como uma boa empresa para se trabalhar. E a gente mede isso nos primeiros 7 dias de um novo colaborador. E esse INPS, no resultado, né, do ano passado aqui da experiência dos colaboradores, a gente tem um INPS de mais 88. É uma nota que vai de menos 100 a 100. Né? Então, nos primeiros 7 dias, o INPS é de mais 88. Só que no momento da saída dele, do offboarding, é o pior INPS que a gente tem dentro das organizações. Ele é de mais 19. Né? E a gente tem ali também nesse relatório, ele mostra que apenas 4 dos 10 colaboradores que saem da sua organização são promotores. Ou seja, dão uma nota de 9 ou 10, né? Recomendam a sua empresa como uma boa empresa para se trabalhar.
Então, acho que aqui traz dados extremamente importantes, né, do porquê que é importante cuidar desse processo de saída do colaborador, que nem a Raquel colocou, né, isso não é um momento ali da fala, do desligamento, né, seja ele voluntário ou involuntário, isso é um processo, né, quantas reuniões ali, quantos encontros de one-on-ones vocês fizeram como líderes, né, com esses colaboradores, sinalizando e apontando o que estava indo bem e o que ele teria que se desenvolver, né, essa conversa é extremamente importante para que o colaborador, no momento que ele, de repente, possa ser desligado, não seja uma surpresa. A pior coisa é que seja uma surpresa, né? Ele já deveria ter sido preparado e aceitado que realmente, às vezes, as competências que ele tem, o momento de vida que ele está vivenciando, não conversa mais com aquela organização. Isso é natural, né? A gente é um organismo vivo, né? Tem momentos da nossa vida que, de repente, aquela oportunidade de trabalho faz totalmente sentido. Tem outros momentos da nossa vida que, de repente, a gente quer outro ritmo, quer trabalhar em outro ambiente, quer aprender outras coisas. Então, sair também deveria ser algo natural, mas desde que isso não seja nenhuma surpresa para a empresa, né? Então, quando eu também estou falando de desligamentos ali voluntários, né? O colaborador também ser transparente, apontar para a organização, né? O que de repente ele está buscando profissionalmente, a organização ouvir esse colaborador, entender se tem espaço ou não para ele, né, mas já se preparar, de repente, para a reposição daquela posição. E com a mesma coisa quando eu falo do desligamento involuntário, né, aquele líder deveria, sim, já ter sinalizado para o colaborador os pontos que ele tem que se desenvolver para continuar aquela organização. Então, eu queria só trazer esse destaque aqui do nosso relatório aqui do Panorama, que acho que é extremamente importante. E outro ponto que vocês também trouxeram na fala, né, acho que a Lucy trouxe muito do employer branding, né, então, cada vez mais a gente tem que ter muita clareza como organização, quais são, né, a nossa cultura, os nossos valores, o que eu tenho para oferecer como marca empregadora para aquele colaborador. Acho que aqui a gente está falando com organizações, né, da saúde, que são referência top of mind, né, na cabeça aí do consumidor, né, do paciente, todo mundo conhece vocês, e como é que a gente faz isso como marca empregadora? Né? E acho que aí está o grande desafio também, falando do setor hospitalar. Né? Então, eu sou top of mind como instituição, como hospital, como uma referência, como saúde, presto um serviço maravilhoso, mas, né, tenho, de repente, dificuldade de atrair profissionais, aí eu não estou falando, de repente, né, os médicos, os enfermeiros, que conhecem muito bem a organização de vocês, mas o público administrativo. Como é que eu brigo, né, por esse talento também para ter ele dentro da minha organização? E aqui eu começo a precisar me preocupar também em relação à minha marca empregadora. O que eu, como organização, tenho para oferecer para esses profissionais? Né? Então, essa clareza é extremamente importante. E aí eu também vou amarrar esse ponto com um dado extremamente relevante, que é a maior insatisfação, né, do colaborador no primeiro ano dele dentro da organização, que pode fazer, né, com que ele saia da sua empresa voluntariamente no primeiro ano. A gente fez um cruzamento entre a pergunta do INPS, então quem, de repente, não é, né, promotor nem neutro, é um público ali detrator, ou seja, que está dando uma nota de 0 a 6, por que essas pessoas estão dando uma nota de 0 a 6 para a sua organização com menos de 1 ano de casa? A gente fez ali um cruzamento estatístico onde a gente chega à conclusão que as expectativas que ele tinha em relação a entrar não estão sendo correspondidas. E aqui acho que vai muito, né, em linha com o que a Lucy trouxe da tua marca empregadora e também com o que a Maria Carolina falou sobre cultura. Né? Se eu não dou essa clareza, transparência de quais são as possibilidades de carreira dentro da minha organização, o que eu tenho para oferecer e como é que ele vai vivenciar isso no dia a dia, isso é um fator que leva as pessoas depois a saírem da sua empresa. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. Isso é muito forte, né, com também um cruzamento que a gente faz em relação à expectativa de permanência. Né? Cada vez mais, quando eu falo de uma geração nova, que é imediatista, né, dificilmente, acho que a Lucy trouxe, né, tem pessoas ali com 36 anos, né, na sua organização ali na Santa Marta. Gente, hoje você falar isso para um jovem, às vezes ele acha um maior absurdo, mas não é um absurdo, é super factível fazer isso, desde que esse jovem perceba que ele tem possibilidade de crescimento dentro daquela organização. Que ali naquela organização ele pode crescer, que nem a gente está trazendo aqui no nosso tema, carreira em Y, como técnico, sendo um especialista, ele tem esse espaço ali dentro, né? Ele tem espaço para ser um líder também, né? Então crescer ali a carreira W, enfim, crescer exponencialmente, que é a carreira X. Então são algumas das coisas que a gente vê hoje as organizações podendo trazer como possibilidade para aquele colaborador.
mas isso é extremamente importante, está claro para ele. Essa visibilidade, essa transparência de carreira é extremamente importante. Tá? Então, outro ponto importante que eu queria trazer é a questão da organização plural. Né? A gente está falando aqui de uma geração nova ou uma geração de baby boomers. Pela primeira vez, a gente tem dentro das nossas organizações 4 gerações trabalhando juntas. E como é que a gente cria, então, ações, como é que a gente escuta esse colaborador podendo estratificar esse resultado para entender o que cada uma dessas gerações quer. Então, eu vou trazer aqui já, né, uma dica para vocês do que cada uma dessas gerações está buscando hoje dentro das suas empresas. Então, a geração Baby Boomer, ela vem buscando conexão com os valores e realização profissional. Esse profissional, ele já é um profissional mais maduro, ele já conquistou muita coisa e é isso que vai fazer com que ele fique dentro da organização, essa conexão. Então, ele quer se sentir conectado. Pessoas com maior tempo de permanência na sua empresa, consequentemente, são pessoas mais sêniores, mais maduras, estão sim buscando essa conexão de valores e realização profissional. Quando eu trago para a geração X, eles estão buscando hoje, o foco deles é em contribuição e aprimoramento profissional. Isso vem muito em linha com o desenvolvimento, treinamento, ainda quer crescer, ele ainda quer aprender, né? Ele está buscando esse conhecimento. Então, como eu, organização, posso oferecer isso para esse profissional? A geração Y busca autonomia e reconhecimento, né? Ele está ali crescendo na sua organização, ele é novo, ele está tendo, de repente, pela primeira vez, um cargo de liderança, né? Ou ele está almejando isso, né? E eu preciso suprir. É isso que essa geração quer. Né? Então, eu preciso entregar isso para ele, seja um crescimento de carreira Y, uma carreira W ou exponencial. Tá? Mas acho que é isso que a gente precisa dar visibilidade a esse plano de carreira para esse profissional da geração Y. E a geração Z, oportunidade de crescimento. Não necessariamente só, né, ali crescimento para eu ser um líder, mas eu quero, ele tem ambição, ele quer conhecer mais coisas, ele quer ser, de repente, uma pessoa mais generalista, ou quer se aprofundar, quer ser um especialista, eu preciso dar também as ferramentas para ele adquirir esse conhecimento. Então, eu queria trazer aqui um pouquinho essa visão, um pouco de quebra por gerações, essa importância da gente começar a olhar os nossos resultados, né? Quando eu falo de gestão de pessoas, não olhar a média do resultado da minha organização, eu preciso ter aí ferramentas, eu preciso conseguir estratificar o resultado identificando as minhas personas, deixar de criar, né, ações que vão ser boas para todo mundo, porque daí eu não vou me identificar com nada. Mas quando eu estratifico o resultado, identifico as pessoas mais sensíveis, as oportunidades que eu tenho para trabalhar com cada uma delas, a tecnologia está proporcionando o quê? Proporcionando que eu humanize muito mais esse processo. Acho que isso foi até uma fala que eu trouxe aqui da Raquel, de um outro encontro que a gente teve a possibilidade de bater um papo, que ela falou, né? A tecnologia, no final do dia, ela está humanizando mais esse processo, possibilitando que eu, como um líder, né, e sou responsável, deveria ser protagonista pela gestão de pessoas da minha equipe, entenda o que as diferentes personas da minha equipe aqui estão buscando, estão almejando e estão querendo. E aí eu começo a criar ações muito mais direcionadas, que vão ser percebidas por esses profissionais, consequentemente, pode ter certeza, né, que esse profissional vai estar muito mais satisfeito dentro da sua organização. Mas eu falo que você pode começar isso de uma forma caseira, né? Hoje a gente tem ferramentas aí, Google Forms, SurveyMonkeys. Acho que quando a gente não faz nada, né, fazer isso já é algo que o colaborador já vai se sentir ouvido. Obviamente, não adianta nada a gente aplicar pesquisa e não agir. A gente vai ter, né, uma queda na participação de pesquisas. Mas acho que trazer esse espaço, essa escuta, é extremamente importante. Uma dica que eu dou também é pergunte apenas coisas que vocês vão realmente poder atuar. Né? Porque quando a gente pergunta, a gente cria uma expectativa. Se eu não dou uma resposta, eu posso desmotivar um colaborador. Então, aqui, quando a gente for fazer isso, né, de uma forma interna, usando esse tipo de ferramenta, essa é a única dica que eu dou, mas eu acho que é um super começo. Né? E pensar como é que a gente pode organizar esses dados, realmente extrair ali a informação correta, né, do que esse colaborador está sentindo. Recomendo que sejam pesquisas confidenciais, as pessoas se sentem mais confortáveis em responder, né, não sendo identificadas, elas vão falar a verdade. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, ouvir, colocar, que nem a Patrícia trouxe, o colaborador ali no centro e pensar em processos que vão ser bons para eles e não para mim, né, eu, organização. Então, eu acho que essa é uma grande mudança quando a gente fala sobre experiência do colaborador.
Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui que a Mônica fez sobre a opinião de vocês, Lucy, Maria Carolina, Patrícia, sobre esses processos rígidos de promoções, né? Existem políticas de gestão de pessoas que elas desenham um marco temporal para a promoção, após 6 meses, após um ano, com algumas regras. A Mônica quer escutar a opinião de uma de vocês aí sobre esse tempo. Pensando em retenção, né? Às vezes pode parecer aí um desafio. Lucy? Posso trazer uma contribuição? Lucy, quer falar? Fique à vontade, Patrícia. Tá bom. Nós temos políticas tradicionais, vamos chamar assim a princípio, com essas regras, sim, né, de tempos de casa, mas o que eu queria trazer como destaque é que a gente tem trabalhado muito fortemente para olhar para cada caso como um caso realmente muito estratégico. Então, as regras, elas são para nos dar uma diretriz, nos orientar, mas elas não são engessadas. Eu sou um exemplo. Eu estou aqui há 6 meses, né? Eu acabei de contar para a Raquel, eu acabei de assumir uma posição maior. Eu estou completando agora 7 meses aqui na casa e eu assumi a cadeira de gestão de pessoas de forma generalista. Eu tenho mais 2 casos recentes aqui na própria área de gestão de pessoas que também foram movimentados. Então, eu acho que o que a gente tem que ter é coerência e consistência. Eu acho que quando a gente cria regras internas e quando a gente coloca, por exemplo, como no nosso caso, no nosso mapa estratégico, que um dos nossos valores é pensar e agir como startup, a gente tem que trazer isso para a prática, porque eu acho que aí a gente fala de comunicação, de transparência, de coerência. Então, quando eu digo que a gente quer uma cultura mais ágil, a gente precisa mostrar que isso não está só no mapa, que isso está na prática. Então, por isso que eu citei o meu exemplo, e tem tantos outros aqui da instituição, onde a gente mostra que, apesar de ter uma política que dá uma diretriz de tempo de casa, para que a gente possa dar tempo para a pessoa se amadurecer no cargo, ser capacitada, a gente também tem casos onde a gente consegue fazer uma análise de potencial e promover. Tanto é que a gente também faz assessment anualmente de todos os nossos líderes, justamente para que a gente tenha possibilidades de olhar para esses potenciais e corrigir, né, a rota e fazer promoções antes desse tempo de casa. Então, os líderes eles são avaliados quando eles chegam e a cada 12 meses a gente atualiza de novo essa análise de potencial. Então, eu acho que a palavra de ordem é essa, consistência, né? A gente olhar para a prática, né, mas realmente ter essa liberdade, né, de avaliar as pessoas. Eu penso, viu, Raquel, que esse alinhamento, assim, por que a gente precisa ter uma política escrita, né, que tenha os requisitos, que as pessoas consigam se enxergar dentro desses requisitos? Eu acho que é uma política que não pode ser do RH, ela precisa ser uma política completamente expandida para toda a instituição, para tornar cada vez mais clara, né, essa questão da promoção e da progressão. Mas eu penso também, assim, que é um método que a gente encontra de praticar um pouco justiça interna, né? Porque quando você pratica essa justiça interna por meio de requisitos, assim, que são amplamente divulgados, as pessoas também conseguem se planejarem para essas progressões também, para essas promoções. E, por outro lado, a gente está falando de organizações, a gente está falando de pessoas, logo a gente está falando de organismos vivos, né? Então, tudo precisa ter essa cultura também da adaptação, sabe, Patrícia? Por quê? Claro que não pode ser uma política engessada, até pelas necessidades da própria instituição, ou pelas necessidades da liderança, ou também pela necessidade do colaborador. Então, eu acho que cabe à liderança imediata conseguir planejar essa promoção dentro de uma melhor prática que seja consistente, que atenda aos requisitos, que a justiça interna também seja percebida. Porque não pode haver uma desconexão entre o que é a política e o discurso da liderança, ou então a prática daquilo que foi planejado. Então, eu acho assim que cada vez mais esse olhar para uma política consistente, para uma justiça que seja transmitida na sua totalidade, e uma boa prática da gestão em visualizar essa promoção como, na verdade, como um mérito mesmo para o colaborador, de forma a trazer para a instituição o melhor ganho dessa promoção, eu acho que esse olhar macro da gestão faz muito sentido. E a gente, às vezes, costuma até dizer, não, essa é uma política do RH. Não, ela deve ser uma política da instituição, é uma política da liderança, né?
é uma política que vem a atender realmente essa organização cheia de seres vivos que estão amplamente ansiosos, e aí que cabe a nós tentar minimamente atender essa ansiedade. Então, eu penso que é por isso que é necessário também você ter aí uma política bem escrita e bem consistente. Maria Carolina? Acho que só para complementar e não ser repetitivo, uma das coisas que também a gente precisa fazer uma reflexão, que obviamente concordo aqui com a questão das políticas, enfim, e que a gente também vem trabalhando numa jornada, é como que a gente insere tudo que envolve a diversidade e inclusão nesses processos, né? Acho que é importante a gente fazer essa reflexão e se os nossos processos e as nossas políticas elas vêm avaliando como que a gente vai fazer esse processo da melhor forma, né? Porque não necessariamente a gente consegue que se cumpram todos os requisitos, a gente precisa ter flexibilidade, como nós falaram, com consistência, mas acho que esse é um tema também bastante importante para estar na nossa pauta, como que a gente vai lidar, seja nos processos de promoção, que a gente falou agora, e outros, eu acho que a gente também tem feito aqui internamente uma bastante reflexão do tema. E outro ponto importante que eu queria amarrar aqui é o gap que existe entre Employer Branding e o EVP, que é o Employee Value Proposition. Isso aqui é o maior cuidado que a gente tem que ter hoje, né? Uma coisa é o que eu falo para fora, quem eu sou, como é que eu estou me posicionando, e espera-se que isso seja uma verdade quando esse colaborador entra na nossa organização. Ele tem que perceber o que está ali na parede. Se ele não perceber, pode ter certeza que esse colaborador ele vai ser um detrator da sua marca, né? Ele não vai recomendar nem como consumidor aquela instituição, né? Então, ou aquela organização, aquele produto, o que quer que seja, né? A gente tem que tomar um cuidado enorme. E um ponto que eu queria trazer é a importância das empresas conhecerem e saberem qual que é o seu EVP. O que eu realmente tenho a oferecer para o meu colaborador. Eu não posso ser tudo, eu não posso ficar em cima do muro, né? Quanto mais clareza a gente tiver, né, do que a nossa organização tem para oferecer, como é que funcionam os processos, né? Ter essa clareza, essa transparência melhor para a gente, né? E é melhor para os colaboradores também. A nossa empresa não vai ser boa para todo mundo, que nem eu trouxe, né? Dependendo do seu momento de vida, uma organização é melhor do que a outra. Isso começa lá no processo de divulgação de uma vaga, né? Não dá para a gente escutar mais, né? Falando que a gente vende uma vaga para um colaborador, não é, né? Para um candidato, não é isso, né? A gente expõe aquela realidade daquela função e quem é aquela empresa no processo seletivo. Não adianta a gente empolgar e pintar um cenário que não existe, né? Eu lembro muito bem quando eu entrei numa empresa que queria fazer um trabalho de cultura e estava lá um cartaz, uma placa linda assim, igualdade entre todos, lá, e eu entrei na sala da diretoria, era uma sala maravilhosa. Posso conhecer a empresa? Na hora que eu entrei no refeitório, eu falei assim, gente, não é a mesma empresa. A gente precisa ter uma conexão entre o que a gente diz para fora e o que a gente executa. Cultura é atitude, né, gente? Cultura é atitude. Raquel, eu complemento dizendo que cultura, talvez aí seja essa desconexão entre o que mais me atrai e o que menos está claro, né? Porque não é muito fácil você também tornar muito clara uma cultura institucional, uma vez que ela é jeito de ser, ela é comportamento, ela é símbolos, né? Então, assim, ela é dependente, assim, como a Isabela falou, a gente tem aí as 4 gerações exercendo todos os papéis, lideranças e liderados, né? Então, assim, você trazer essa cultura institucional de uma forma que ela seja percebida pelo jeito de ser, pelas atitudes, pelos comportamentos, pelas simbologias, que cada geração dessa espera e que a instituição tem que se responsabilizar por trazer essa claridade dessa cultura e fazer com que a prática dessa simbologia, desse jeito de ser, dessa igualdade para todos, seja realmente percebida por todo mundo. E ainda mais
Porque, como hospital, a gente tem pacientes e tem familiares, né? E tem acompanhantes, e que eles leem muito sobre as nossas instituições, né? Quando um paciente escolhe a sua instituição, né? Quando um paciente escolhe o seu hospital para que ele venha a fazer os seus tratamentos, já é possível perceber que ele também lê sobre o seu hospital. Ele também lê sobre o que o hospital entrega, né? Quais são os seus indicadores, né? Quais são as melhores práticas enquanto gestão de pessoas, porque os nossos programas, por exemplo, do hospital, Cuidando do Cuidador, precisa trazer esse olhar também, porque é o cuidador para o paciente que dá a ele a sensibilidade dessa nossa cultura institucional. Então, isso, o de valorizar as pessoas, não pode ser só uma cultura pregada num script, sabe? Então, assim, quem representa a instituição para o paciente é o nosso serviço assistencial, é o nosso serviço administrativo, é quem está acolhendo e recebendo e cuidando da jornada do paciente dentro das nossas instituições. Então, assim, não é só uma relação de ganha-ganha, ou de paga e recebe, ou que tem a melhor política salarial, que tem a melhor política de retenção, sabe? Então, assim, a gestão de pessoas dentro das nossas instituições, ela precisa se ver realmente num lugar muito, muito desafiador, mas, por outro lado, privilegiado. Então, assim, a gente fazer a justa medida dessas balanças também é um grande desafio, sabe? Como que a gente discute retenção e a gente discute perenidade do negócio se a gente não consegue dizer por onde aquele colaborador vai passar dentro da minha empresa e para onde ele pode ir? Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão da carreira, só com uma pitada. A carreira profissional, ela é da pessoa. Então, existe também uma responsabilidade em relação à gestão da sua própria carreira, que não deve e não pode ser delegada à instituição. Então, a gente precisa, né, dizer isso, porque é muito comum que a carreira seja delegada principalmente ao RH, né? O RH não me promove, o RH me demitiu, o RH me fez... Não é isso. A carreira é nossa, mas a empresa tem a responsabilidade de estimular corretamente, de dizer os caminhos, né? Comentem para nós essas respostas aí, por favor, meninas. Mas o que a gente tem visto aqui é uma grata surpresa com o que a gente chama aqui de recrutamento interno, né? Porque eu acho que a gente tem discutido mais essas trilhas não convencionais, né? Principalmente com consolidação de expertises, vendo pessoas se movimentarem melhor na organização, capturando aquele profissional que tem mais experiência com aquele mais novo, então fazendo projetos que envolvem inovação, aonde você captura essa expertise e coloca junto para determinado projeto. Então, a gente vem tentando de várias maneiras estimular isso na organização. Então, ou seja, você tem recrutamento interno, onde abrem-se as vagas, as pessoas se inscrevem, tem um processo, e tem também projetos que a gente vem trabalhando dessa natureza para que a gente possa capturar essa expertise. Então, eu concordo super com você que a carreira é da pessoa, né, é do profissional, e eu acho que a empresa ela tem muita oportunidade para estimular, influenciar para que as pessoas fiquem atentas às oportunidades, né? Que nem sempre elas são convencionais, né? E isso que faz com que as pessoas possam crescer e se desenvolver. Recrutamento interno tem sido uma ferramenta muito potente para a gente aqui no HCOR também. Então, a gente tem investido muito em cima dessa ferramenta, no sentido de revisitar também as premissas e as diretrizes para que a gente cada vez mais possa não só atrair o público interno para se candidatar às posições, como eles também possam entender como que eles podem desenhar a carreira dele muito em linha do que a Raquel falou, né? De que a carreira é dele e nós, como gestão de pessoas, somos facilitadores. Então, a gente colocou, por exemplo, recentemente na nossa política, revisitou e incluiu a questão da prática do feedback no final do processo, né? Para que ele também perceba que, além da conversa com o próprio gestor, no momento que ele se candidata a uma oportunidade, ele pode e deve obter um feedback mais estruturado nosso no final do processo.
Um outro ponto que a gente também colocou na política foi um número limitado de participações ao ano, porque a gente percebia que, às vezes, permitir que ele se candidatasse 3, 4 vezes ao ano gerava uma frustração e a gente não dava tempo para curva de crescimento, né, para um aprendizado. Então, uma vez que a gente coloca o feedback, a gente tem condições de falar um pouco mais das oportunidades de melhoria de forma estruturada e dar tempo para que ele possa alavancar essas competências que foram mapeadas como ainda deficitárias para que ele ocupasse uma carreira. Então, eu acho que aqui a gente amarra também muito do que a gente falou aqui, da responsabilidade do líder, de apoiá-lo, mas dele ser, né, do colaborador ser líder da jornada dele. A gente fala de feedback, que é algo muito importante, e aí a gente vai amarrando também nos programas, porque eu acho que quando a gente fala também de consistência é isso, né? Como é que a gente amarra todas as práticas de gestão de pessoas para que tudo também caminhe para o mesmo lugar. Aqui no Grupo Santa Marta, a gente tem como a Raquel falou, a gente tem a responsabilidade de estimular, né? Então, dentro da revisitação das nossas políticas de promoção, que foi feita com a participação de toda a liderança, foi consensado que a gente iria utilizar cerca das vagas, 50% de recrutamento interno, para que a gente estimule a participação das pessoas, caso não seja preenchida, porque a gente também entende que é necessário trazer sangue novo para a instituição, né? Trazer pessoas novas num ciclo de renovação e de melhoria. Utilizamos a metodologia Lifelong Learning, né? Que é o aprendizado contínuo por meio das nossas ferramentas de estímulo a treinamentos e capacitação da sua própria carreira, né? Para desenvolvimento da sua própria carreira. Utilizamos também gamification, em que as pessoas também têm uma aderência legal, né? Haja vista hoje as facilidades que as pessoas têm, né, para lidar com essas ferramentas. E tentamos, quando o cargo é de liderança, por exemplo, que aqui no STO a gente tem uma rotatividade até muito pequena, assim, em termos de liderança mesmo, né? Mas a gente não deve focar só em formar grandes líderes, né? A gente tem que focar em formar também, em desenvolver excelentes profissionais, assim, para que eles, onde eles estiverem, eles consigam fazer a sua melhor entrega, eles consigam ter a sua melhor versão enquanto pessoa, enquanto profissional, que eles consigam entregar, né, para eles, para a família, né, que muitas vezes um profissional bem-sucedido, ele é o orgulho da sua própria família. Então, assim, como que a gente desenvolve, né, esses sentimentos dentro das pessoas? E, de novo, assim, eu acho que o RH, ele estimula, ele busca o que há de melhor, de disponível no mercado, para que as pessoas tenham a sua aderência a isso. Então, e de novo, a liderança exerce um papel fundamental nessa condução de desenvolvimento dos seus liderados. Eu acho que é quem está ali no dia a dia, quem consegue observar melhor, né, quem consegue estimular melhor. Claro que essa liderança a partir de um perfeito alinhamento, né, com o descritivo institucional, eu acho que isso faz muito sentido. E, Raquel, por vezes, as pessoas querem, né, atribuir à instituição o seu sucesso ou o seu fracasso profissional, coisa que eu acho isso extremamente injusto, porque eu acho que precisa ser visto pelo menos em duplo olhar, sabe? O risco que a gente tem, né, e aí cruzando experiência do colaborador, falando de cultura, falando de employer branding com métricas do negócio, né? Como é que isso impacta financeiramente o meu negócio? Né? Então, também trazendo aqui um dado do nosso relatório, a gente pôde ver que as pessoas com menos de 6 meses de casa que saíram voluntariamente das empresas são as que têm o menor INPS, que é de menos 25. Então, pessoas que têm menos de 6 meses de casa saem voluntariamente da minha empresa e tem um INPS de menos 25, ou seja, um percentual muito grande também ali, provavelmente de detratores e neutros, né? E olha o risco disso para a organização como negócio, né? Eu gasto para trabalhar minha marca empregadora, eu gasto no meu processo seletivo, fazer um processo seletivo bem feito, eu gasto o tempo das pessoas entrevistando, dos líderes. Se a pessoa entra na minha empresa, ela é treinada, né? Nos primeiros 6 meses, dificilmente ela traz retorno ainda para a organização, ela está na curva ali, na rampagem dela. E se ela sai em menos de 6 meses, eu como organização só tive prejuízo, né? Então a gente tem que tomar um cuidado enorme
né, trabalhar e ter muita clareza na nossa cultura, do que eu tenho para oferecer, né, trazer, né, os líderes aí como protagonistas para a gestão de pessoas, as pessoas também, né, então dar muita clareza aonde ela pode buscar, né, as suas ferramentas de desenvolvimento. Então, acho que isso é extremamente importante, porque quando eu cruzo esses dados, né, com métricas de negócio, poxa, eu posso pegar esse dinheiro que eu estou gastando aqui, recrutando errado, estou deixando de reinvestir na minha instituição, né? Então, olha o risco que eu tenho. Então, aqui eu acho que vale destacar de novo essa importância da gente ter muita clareza na nossa cultura, a gente colocar isso para fora, e, né, acho que não basta dizer só, mas ser aquilo realmente, né? Gratidão eterna a vocês, esse momento vai ficar registrado. Acabei de ser recontratada na minha carreira, mais um pouquinho, de escutar tantas mulheres brilhantes aí falando de gestão de pessoas com muito brilho no olho, e isso faz toda a diferença. Então, que cada um possa despertar brilho no olho dos nossos colaboradores e fazer a manutenção do nosso, né? Então, que a gente continue trilhando um caminho e que venham mais eventos como esse. A jornada continua na próxima terça. Lembrando que para participar de todas, ao final você tem um certificado. E fora o certificado, o registro do aprendizado, ele é um bem que a gente leva para a nossa vida como um todo, né? Obrigada, gente. Bom dia de trabalho para vocês. Obrigada pelo tempo de todos, todo mundo que ficou aqui. Muito obrigada. Desculpa se eu esqueci alguma pergunta, esqueci várias, mas eu acho que a gente vai continuar se falando, tá? Tchau, tchau.